Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 ao 71, a palavra de Deus assim diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o haveria de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referiu-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque ele era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Irmãos, nós ficamos alarmados quando a gente vê as estatísticas que estão dizendo que o número de evangélicos cresceu durante muito tempo no Brasil e continua crescendo. Só que é alarmante informar que o número de pessoas que já foram evangélicas e deixaram a igreja é tão grande quanto o número daqueles que ainda estão na igreja. Tem muita gente também saindo das igrejas. Tem muitas pessoas também abandonando a Jesus. Existe um número imenso de pessoas que estão lá fora e estão sem igreja. Isso me leva a perguntar por quê? O que aconteceu com essas pessoas? E aí eu compreendo que ou elas não se converteram verdadeiramente, não eram verdadeiramente cristãs convertidas, ou algo muito sério aconteceu. Eu só sei que para nós permanecermos na presença do Senhor, queridos, você precisa de uma experiência profunda com Deus. Você não fica na igreja por causa do pastor, que o pastor vai. Você não fica na igreja por causa do irmão, que o irmão também um dia vai. Você não fica na igreja por causa de qualquer estrutura que a igreja tenha, porque essas estruturas, elas são passageiras também. A única coisa que pode nos segurar na igreja é a presença de Deus. A única pessoa que pode nos segurar na igreja é a pessoa de Jesus. E com essa palavra eu gostaria de falar algumas razões que nós precisamos guardar no nosso coração para continuar seguindo a Jesus. Porque todos os dias, Satanás, queridos, ele coloca na mente do crente: para de orar, para de ir na igreja, larga essa igreja. O inimigo, ele trabalha com os crentes para que eles não aceitem a autoridade do pastor, para que eles não aceitem talvez as normas da igreja, para que a pessoa pense assim: eu vou sair da igreja. E aí o Senhor Jesus disse que a igreja é o que dele, queridos? O que a igreja é dele? É a noiva. O noivo sem a noiva, se o noivo largar da noiva, ela continua sendo noiva? Não, ela deixou de ser noiva, porque ela largou do noivo. O que mais que Jesus falou que a igreja é dele? Falou que nós somos o que mais dele? O corpo. Você já viu um corpo andar sem cabeça, né? Não anda. Então a pessoa fala assim: ah, eu vou sair da igreja, mas não vou sair de Jesus. Mentira. Porque Jesus falou que Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Se você não está no corpo, você não está na cabeça. Não existe corpo sem cabeça, gente. E não existe cabeça sem corpo.
Então nós precisamos estar na igreja. E o inimigo tenta fazer a pessoa sair da presença do Senhor. O Senhor Jesus viu aqui, que ele começou a pregar, né? E a pregação dele aqui, ele falou sobre a ressurreição, no capítulo 6. Ele falou que ele é o pão da vida, a água da vida. E aí o versículo 60 diz que as pessoas escutaram Jesus falando de ressurreição, da água da vida, do pão da vida. E as pessoas falaram assim, é dura essa pregação é pesada. Já aconteceu com vocês algum dia assim? Vim para o culto e falar assim, hoje a pregação foi pesada. E quem falou que a pregação, gente, é para você rir, para você sair da igreja alegre, para você falar, né, que coisa legal, gostei de escutar. Não é para isso, a pregação nem sempre é aquilo que você quer, ou que você goste. A pregação é aquilo que você precisa. E aí o povo falou assim, o quê? Negócio de pão da vida, água da vida e pregação dura. E algumas pessoas começaram a sair. Queridos. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus chamou a atenção deles e falou assim, olha, vocês estão escandalizados de ver eu falar de pão, de ver eu falar de água, de ver eu falar que eu vou ressuscitar. E aí Jesus falou assim, olha, vocês estão apavorados de ver eu falar que eu vou ressuscitar? Como é que vocês vão fazer na hora que vocês verem eu subir do céu? Talvez as pessoas estavam virando as costas. Jesus falou assim, vocês estão escandalizados aí, que eu falei que eu vou ressuscitar? E na hora que vocês verem eu subir do céu? E aí o Senhor Jesus, ele falou assim, ó, quem faz você estar na presença do Senhor é o Espírito. Eu conheço todo mundo. Jesus, ele sabe quem é quem. Ele disse que nós, como igreja, não podemos julgar quem são os verdadeiros cristãos. Nós vemos aí o mundo religioso, vamos dizer assim, o mundo evangélico. Como é que eu vou julgar qual que é verdadeiro e qual que não é? Não compete a mim. Eu tenho que buscar de Deus discernimento. Mas o Senhor Jesus sabe. E aqui ele diz, eu sei quem está errado. Eu sei que no meio de vocês tem alguém que está com o diabo. Eu sei quem está errado. Eu sei quem vai me trair. Eu sei o que vocês estão pensando. E aí Jesus fez uma pergunta. Aquelas pessoas foram saindo, uma multidão de pessoas. E aí Jesus perguntou para os 12, ficou só vocês. Vocês não querem ir embora também, não? E aí dentre eles, aliás, Pedro respondeu, Senhor, no versículo 68, que é um versículo lindo, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí, queridos, eu gostaria de falar aqui nessa noite, nesse texto, alguns motivos, razões, para você nunca pensar em olhar atrás, para você nunca sair da presença de Deus. E até mesmo a igreja, se algum dia ela precisar ser peneirada, se algum dia ela precisar ser provada por Deus, porque uma igreja, para ser forte, ela tem que passar primeiro pelo fogo. E aqueles que perseveram são levantados como igreja de Deus. E aí, quando acontecer isso, você fala assim, não, nada me tira da presença de Deus. Essa convicção, olha o que diz a palavra de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui, que é um motivo para você nunca largar Jesus, é que ele fala com você. No versículo 60, diz que eles falaram assim, Senhor, dura este discurso, quem o pode ouvir? Aí Jesus respondeu no versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza. Quer dizer, Jesus, ele fala conosco, queridos. Ele falou assim, não é para você se escandalizar, não é para você se assustar. Deus, ele fala conosco. E às vezes Deus nem sempre fala aquilo que nós queremos. Olha, eu fico assim maravilhado quando Deus fala comigo que eu estou errado. Quando Deus fala assim, para aí, para. O que é a conversão, queridos? A conversão é você mudar de direção. Você estava indo para o mundo e você mudou, agora você não vai para o mundo mais, para você vai para Deus. E todas as vezes que por acaso na sua caminhada cristã você dá uma viradinha para o lado do mundo, o Senhor fala, epa, volta.
Jesus fala com você. E eu quero falar com o Senhor. Teu pedido a Deus, fala, Senhor, nunca deixe de falar comigo. Faça o que o Senhor quiser, mas fale comigo. A pior coisa é um cristão que não consegue mais sentir a presença de Deus, que não consegue mais ouvir a voz de Deus, que não compreende o que Deus está fazendo. Aquela pessoa está cega. Mas se Deus fala com você, continue seguindo ao Senhor. Continue seguindo a Ele. Sem a voz de Deus você está enganado. Outro motivo é saber que Deus te conhece. Versículo 62 diz assim: que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar de primeiro onde estava? Versículo 64 diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram que não criam e quem o haveria de trair. Irmão, Jesus te conhece. Ninguém te conhece como Jesus te conhece. Como que é bom você estar perto de uma pessoa que você sabe que a pessoa te conhece, e não apenas te conhece, mas a pessoa te compreende, a pessoa te aceita, você se sente bem com a pessoa, você não tem que ficar fazendo cena, assim, não, aqui eu vou na casa de fulano, e aqui eu tenho que fazer assim, assim, representar uma coisa. Deus não quer isso. Jesus nos conhece. Ele te conhece do jeito que você é. Ele é a única pessoa que você não precisa fingir, não precisa guardar segredos, principalmente porque não existem segredos para Deus. Não existe. Ele sabe tudo. Ele conhece o profundo do seu coração. Você pode se abrir com Ele. Então, por isso, nós nunca podemos abandonar Jesus, porque Ele nunca nos decepciona. Um outro motivo, do versículo 62 que eu já li, que Jesus ele quer nos encontrar no céu. Ele falou assim: um dia vocês vão ver o Filho do Homem. Um dia vocês vão ver. Irmãos, a palavra de Deus diz que todo olho verá o Senhor Jesus voltando. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Só que tem uma diferença. Aqueles que fizerem isso agora, aqueles que dobrarem o joelho agora, e aqueles que confessarem Jesus agora, quando Ele voltar, você vai ter que se ajoelhar de novo, vai ter que confessar de novo, mas de uma maneira maravilhosa. Já aqueles que nunca dobraram os seus joelhos e nunca confessaram Jesus, naquela hora vai ter que fazer, mas vai ser doloroso. Então Jesus, Ele quer nos encontrar no céu, Ele quer te receber no céu. Jesus, Ele veio ao mundo para viver entre nós, para que um dia nós fôssemos lá para o céu, viver com Ele. E essa esperança do céu é que me faz perseverar no caminho do Senhor. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia final. Muitas pessoas estão largando Jesus, as próprias igrejas estão ficando mundanizadas para poder receber as pessoas, porque se você pregar a verdade da palavra, as pessoas falam: dura Jesus, eu não vou ficar aqui. Jesus falou que a porta é estreita, as pessoas não vão abrir um pouquinho, essa porta está muito apertada. As pessoas fazem isso, mas Jesus falou: o caminho também é estreito. E Jesus falou: eu quero encontrar com vocês lá no céu. Eu quero encontrar com vocês lá no céu. Se a caminhada às vezes está difícil, o pessoal tem um encontro marcado com Jesus, não é semana que vem, não é lá na minha casa, não é apenas na igreja de domingo. Eu tenho um encontro marcado com Deus lá no céu, então não vou parar minha caminhada. Um outro motivo, versículo 63 diz assim: ó, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, o que sustenta a vida do crente? O Espírito Santo. Se o crente tem o Espírito Santo na vida dele, pode vir escândalo, pode vir perseguição, calúnia,
Quantas coisas o cristão às vezes tem que enfrentar. Mas se o Espírito Santo na sua vida, você tem um fruto do Espírito Santo. Você tem amor, o amor suporta tudo. Você tem paz, pode vir o que vier, você tem paz. Você tem alegria, você consegue perseverar. Você tem paciência, mansidão, domínio próprio. Então o Espírito Santo é que sustenta a vida do crente. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o crente está morto. Aliás, queridos, não existe crente sem o Espírito Santo, tá? Ou você tem o Espírito Santo, ou você não é crente. Porque quem te faz arrepender dos seus pecados é quem? É quem? O Espírito Santo. Quem te faz você confessar Jesus como Senhor? O Espírito Santo. E Ele quer estar na sua vida. Então nós precisamos desse Espírito. Outro motivo também está no versículo 63, que eu li. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, o alimento do cristão é a palavra. Para fortalecer uma igreja, para fortalecer a vida de um crente, não é festa, não é eventos, programações que façam da gente um grupo social, não, queridos. O que sustenta a vida de um cristão e uma igreja, só temos um alimento, é a palavra de Deus. E na hora da dificuldade, pastor, como é que eu faço? Você só tem uma arma, que é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo com a palavra. Então, se o crente tem a palavra de Deus, ele não volta atrás, porque você conhece a palavra. Aí tem gente que fala assim: ô pastor, fulano conhece a palavra. Não conhece. Não conhece. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Essa pessoa é um conhecedor superficial. Quem conhece a palavra, verdadeiramente é liberto. E o que é ser liberto, gente? O que é ser liberto? Hein? Vamos supor, você está preso. Você foi liberto, você está solto. E muito crente está preso. Falaram de mim, o pastor chamou atenção, fizeram aquilo, mudou aquilo. E a pessoa fica presa. E a palavra de Deus, ela nos liberta. Quando o crente tem a palavra de Deus, ele é livre. Ele é livre para continuar, para prosseguir. Nada te prende, nada te para. Então muitas pessoas, às vezes vêm na escola dominical, leu a Bíblia, sabe a história da Bíblia, mas não conhece a palavra profundamente. Porque quem conhece a verdade liberta. E o que sustenta a vida do crente é a palavra de Deus. Outra coisa que eu quero falar para você, que você pode continuar seguindo a Jesus, é que Jesus te aceita os seus defeitos. O versículo 64, olha que coisa pesada que ele fala. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haveria de trair. O versículo 70 diz assim: replicou Jesus: não vos escolhiam em número de 12, contudo um de vós o diabo. Irmãos, Jesus nos aceita como nós estamos. Ele nos recebe como nós estamos. E Ele vai nos transformando. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu vou parar, porque eu nunca vou conseguir mudar. Você consegue mudar sim. Você consegue mudar. Jesus pode mudar a sua vida. Você não vai mudar, mas Jesus pode mudar. E Jesus te aceita com seus defeitos. Jesus deu a ceia para Judas. Deu pão molhado para Judas. Jesus falou assim: eu sei que tem pessoas que não estão compreendendo, mas Jesus morreu por cada um deles. Jesus chorou por cada um deles. Então, irmão, Jesus nos aceita com nossos defeitos, mas Ele transforma. Lembra daquele hino? Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Então Jesus nos recebe, nos transforma. Diz uma história de um pai que estava na beirada do córrego e tinha uma peneira. Ele falou com o filho dele: ô meu filho, pega uma água para mim lá no córrego. Tá bom, pai, pega essa peneira aqui. O menino foi lá, pegou a peneira, encheu d'água,
E saiu, o que aconteceu? A água vazou. Vazou não? Volta lá e pega a água de novo. O filho voltou, encheu a peneira, saiu e voltou, a peneira esvaziou. Na terceira vez, o pai falou assim, vai lá, tenta de novo. O filho foi, encheu a peneira e voltou. E às vezes, o filho, aliás, falou para o pai, pai, a peneira sempre esvazia. Aquela criança estava aprendendo, sempre esvazia. Ela não enche. E aí o pai deu uma lição para o filho. Mas você prestou atenção como que ela estava antes de você ir lá no rio? Aí o filho falou assim, pai, ela estava suja. E agora, como que a peneira está? Agora ela está limpa. Então a nossa vida, Deus Ele quer te encher. E às vezes nós somos como essa peneira. Que Deus está nos lavando. Deus está lavando a sua vida. De repente você fala, pastor, eu leio a Bíblia, eu venho na igreja, eu oro. Parece que nunca enche. Mas Deus está lavando a sua vida. Algo está acontecendo. Continue seguindo a Jesus. E por último, em Cristo você é livre. Parece estranho quando Jesus fala no versículo 66. E Jesus fala assim, gente, alguém quer ir embora? Vocês querem ir embora? Não parece estranho Jesus falar isso? Mas só que Jesus está falando assim, você é livre. Ninguém está na igreja, ninguém está com Jesus por obrigação. Não tem isso, queridos. Não tem isso. Você é livre. E somente Jesus te dá essa liberdade. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que vier a mim, entrará e sairá e achará pastagem. O que é isso? Jesus fala, você tem uma porta aberta, não tem nada que te prende, a porta está aberta, você pode entrar e pode sair, e vai ter pastagem, está tudo bem. O que é isso? Você é livre, mas você é livre para receber Jesus, para falar, Deus, eu sou livre. O cristão ele é livre, mas ele é livre para optar pelo bem. O homem quando caiu, ele perdeu a sua liberdade, e ele passou a ter tendência para o mal. Mas em Cristo nós somos livres. Amém? O Senhor pergunta para nós, você quer continuar seguindo a Jesus? Até quando? E aqui nós falamos várias coisas para você. Primeiro que Deus quer falar com você. Depois que Deus te conhece, Ele sabe de tudo, de cada necessidade sua. Jesus quer te encontrar no céu. Ele quer te dar o Espírito Santo. Ele quer falar com você através da palavra. Jesus te aceita com os seus defeitos. Jesus quer te dar liberdade, você ser livre. E aí eu quero fechar com essa palavra de Pedro, quando Jesus perguntou. E Pedro respondeu no versículo 68, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, eu não tenho para onde ir, sabe? Se eu falar assim hoje, eu vou sair da igreja, eu vou para onde? Eu vou para onde? Eu só tenho um caminho, né? Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem salvação. Olhe pela sua vida agora. Eu quero que você medite e continue seguindo a Jesus. Pai amado, nós queremos, ó Deus, continuar seguindo ao Senhor, ó Pai. Nos dê, Senhor, essa perseverança. Nos dê, Pai amado, esse espírito, Pai, de perseverança. Não nos deixe, Pai, olhar para trás. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto. Não deixa, Pai amado, que nós venhamos, Pai, pensar em desanimar. Jamais. Mas vamos continuar seguindo ao Senhor Jesus. Para sempre. Fala, Pai, em cada coração. Chama cada um pelo nome, ó Pai, porque o Senhor é quem nos chamou. Pai amado, toca, Pai amado, no profundo, no íntimo, na necessidade de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Deus amado, nós temos um encontro marcado contigo no céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero viver na Tua presença, Pai. Nos dê, Pai, certeza da salvação. Deus amado, eu quero te pedir, Pai, o dom do Espírito Santo para cada vida aqui agora. O Espírito Santo venha sobre nós.
Ah, Deus amado, nos dê, Pai, a Tua palavra. Pai amado, que nós possamos ter sede, fome de ler a palavra, de ler a Escritura. Que o Teu Espírito Santo traga revelação, compreensão da palavra de Deus quando nós ouvimos e quando nós lemos. Pai amado, nós colocamos agora nossos pecados, nossos defeitos diante de Ti. Nós somos pecadores. Nós te agradecemos porque o Senhor nos aceita, nos compreende. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos aceita. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá. Se algo vai prendendo a tua vida, teu filho, que agora eu quero ministrar para libertação. Liberta para a nossa vida, Senhor. De todo pensamento, toda opressão, toda perturbação, em nome de Jesus. E nós queremos dizer, ó Pai, como Pedro falou, Senhor, para quem iremos, só Tu tens as palavras de vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Assim é Deus. Deus te abençoe, querido. Guarde essa mensagem. Continue